secrets that have been kept for so many years finally caused the whole thing to explode. Please come to Sabita Avenue. What's going on? Somebody has just fallen down the stairs. She fell down the stairs and hit her head. Is she still breathing? I don't think so. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Christine Fitzhugh. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Em uma feira no condado de San Diego em 1964, o jovem Kenneth, de 20 anos, conheceu Christine, de 16. 2 anos depois, eles se casaram. Durante 20 anos, Kenneth e Christine Fitzhugh, com seus 2 filhos, aparentaram normalidade em suas vidas de classe média na cidade universitária de Palo Alto, na Califórnia. Eles viviam em uma imponente casa. Kenneth era um consultor imobiliário muito prestativo e Christine era uma encantadora professora de música em uma escola primária local que amava seu trabalho. Em 5 de maio de 2000, às 13h30, Kenneth chegou na casa de suas amigas Carol e Gaylene. Eles buscariam alguns itens para a festa de aniversário de Gaylene, que aconteceria na noite seguinte. Antes de seguirem caminho, Kenneth disse que precisava parar rapidamente em sua casa para ver Christine, sua esposa. Ele havia recebido uma ligação informando que Christine não tinha aparecido para sua aula de 12h50. Poucos minutos depois, Kenneth estacionou em frente à sua residência. O carro de Christine estava estacionado na garagem. Kenneth entrou pela porta da frente da casa, deixando-a aberta, e subiu as escadas. Do carro, suas amigas o viram descer e seguir para os fundos da casa. Em menos de 1 minuto, Ken saiu pela porta da frente gritando: "Venham me ajudar!" Por um instante, Gaylene pensou que Ken e Christine haviam planejado tudo e havia algum tipo de surpresa para comemorar seu aniversário dentro da casa. "Ele está brincando?" Gaylene perguntou a Carol. Elas saíram do carro e empurraram a porta da frente a tempo de ver Ken virar à direita em uma porta que levava ao porão. Chegando lá, elas olharam para baixo e viram Ken parado sobre Christine, que estava de bruços sem se mexer. Havia muito sangue. Ken não conseguia achar pulsação e o serviço de emergência foi chamado. Socorristas e policiais chegaram na casa da família quase ao mesmo tempo. Então, veio a chocante notícia de que Christine Fitzhugh estava morta, vítima de um estranho acidente. O corpo dela estava no fim da escada, como se ela tivesse sido empurrada ou jogada. 2 sapatos de salto baixo, que ela estava supostamente usando no momento, foram encontrados em ângulos estranhos ao corpo. Um deles parecia ter sido colocado cuidadosamente em um degrau. Kenneth insistiu que sua esposa caiu das escadas por causa dos sapatos baixos e escorregadios que ela estava usando. Ele dizia, abre aspas, esses malditos sapatos. Ela deve ter caído por causa deles. Eu disse a ela 1000 vezes para jogá-los fora. Fecha aspas. Em poucos minutos, o legista e os investigadores estavam na casa. Eles também acharam a posição do corpo de Christine e a quantidade de sangue ao seu redor incomum, para dizer o mínimo. Também notaram o comportamento de Kenneth, que não estava chateado. Ele conversava com os policiais sem emoção, como se esse tipo de coisa acontecesse com ele todos os dias. Não demorou muito para os investigadores questionarem a teoria de Ken, já que a posição do corpo de Christine e seus ferimentos não eram consistentes com uma queda. Os investigadores pediram autorização a Ken para revistar a residência. Inicialmente ele não concordou, mas mudou rapidamente de ideia. Não havia sinais de entrada forçada nem de itens faltando. Uma busca no carro dele revelou sapatos, roupas e toalhas manchadas com o sangue de Christine. Ele não podia explicar por que os itens estavam em seu veículo, nem por que estavam sujos de sangue. Essa evidência fez de Ken o principal suspeito. Levado à delegacia para dar esclarecimentos, em depoimento, Ken alegou que estava em San Mateo, longe de casa, na hora do assassinato, mas registros telefônicos mostraram que ele recebeu uma ligação na hora aproximada da morte da esposa, enquanto estava no bairro em que morava. Seu álibi era de que estava trabalhando naquela manhã. Como consultor imobiliário, Ken dizia estar inspecionando propriedades em San Mateo. No entanto, os registros de seu celular contradiziam sua versão. O médico legista identificou vários ferimentos na vítima. 3 ferimentos de impacto na parte de trás da cabeça, com objeto contundente.
uma perfuração atrás da orelha direita que se estendia pelo crânio e pelo cérebro, indicando que um objeto contundente tinha atingido a cabeça com força suficiente para fraturar o crânio. Ferimentos na garganta e pescoço, indicando estrangulamento. Hematomas no rosto, indicando que ela tinha sido socada nos olhos e boca. Lesão defensiva no dedo mindinho esquerdo, consistente com ela ter colocado a mão para bloquear um golpe, e embutido na laceração estava a aliança de casamento no dedo anelar. Com a autópsia concluindo que Christine tinha sido espancada e estrangulada, ficou claro que o assassino tentou encobrir seus rastros, limpando o sangue do chão da cozinha e dos móveis meticulosamente, mas nada que o luminol não pudesse revelar. O sangue encontrado na cozinha sugeriu que ela tinha sido atacada lá. De acordo com os investigadores, o assassino a golpeou na cabeça várias vezes com um objeto e estrangulou-a na cozinha, moveu seu corpo e encenou um acidente na escada do porão. À medida que o caso progredia, um a um, os segredos escondidos na família Fitzhugh foram aparecendo. A investigação expôs problemas financeiros e um caso extraconjugal que resultou em um filho. A família passava por uma crise financeira. Na época da morte de Christine, a renda da família estava diminuindo drasticamente, apesar da fachada, deixando-os com ganhos inferiores a $20.000, apesar de gastarem quase isso mensalmente. Casados há 33 anos, os Fitzhugh eram queridos pela comunidade, mas nem tudo era o que parecia. Na década de 70, por 6 anos, Christine teve um caso com um advogado e amigo da família, Robert Brown. Eles se conheceram enquanto o casal Fitzhugh ainda morava em San Diego. Eles chegaram a passar férias juntos e até investiram em um empreendimento. Mas Robert tinha problemas com drogas. Os Fitzhugh sabiam que o amigo precisava de ajuda, então emprestaram $19.000 para ele ficar em um centro de reabilitação. Em 1995, ficou claro que Robert ainda era viciado. Foi quando os Fitzhugh pararam de vê-lo. Porém, o pai do filho mais velho de Christine, Justin, era Robert. Notavelmente, Kenneth sabia disso, mas concordou em criá-lo como se fosse seu próprio filho. Durante seu interrogatório, Ken fez o comentário: o filho mais velho dela, em vez de nosso filho. Claramente, havia animosidade no casamento por causa de Justin, e mesmo que Ken tivesse adotado o menino, aparentemente ele nunca esqueceu a traição da esposa. Testes de DNA confirmaram que o pai biológico de Justin é o amigo da família, Robert Brown, que testemunhou que Christine entrou em contato com ele 5 meses antes de sua morte para dizer que planejava contar a verdade ao filho depois que ele se formasse na faculdade. Porém, ela foi encontrada morta apenas 2 semanas antes da formatura de Justin. Porque ela resolveu revelar essa informação depois de tantos anos para o rapaz é um mistério, mas é provável que estivesse cansada de mentir. Por sua vez, Justin nunca suspeitou que Kenneth não fosse seu pai biológico. Ele notou que era mais próximo de Robert que seu irmão mais novo, John, que é filho biológico de Kenneth, mas nunca fez a conexão. Nem sua mãe nem seu pai lhe tratavam diferente. O testemunho de Robert era essencial, mas sua credibilidade foi danificada no tribunal, onde admitiu ser um advogado expulso da ordem com um passado criminoso, incluindo roubo de carro. Embora o motivo do assassinato nunca tenha sido determinado com certeza, os promotores disseram que Kenneth estava enfurecido porque sua esposa estava prestes a revelar que ele não era o pai biológico de Justin. Então, ele a matou na cozinha e colocou o corpo na escada para fazer parecer um acidente. Já o advogado de defesa, Thomas Nolan, diz que a polícia de Palo Alto se deixou levar por evidências enganosas e confusas, que os fizeram acreditar que Kenneth cometeu o crime quando, na realidade, o assassino era um estranho que entrou na casa da família e atacou Christine no porão. No tribunal, Kenneth disse que descobriu que Robert era o pai de Justin 8 meses depois de ter sido preso sob a acusação de assassinar sua esposa, e ficou devastado com a informação. Kenneth afirmou que uma das razões pelas quais nunca suspeitou foi porque, nas palavras dele, Robert levava um estilo de vida gay. De acordo com Kenneth, em uma ocasião, Robert deixou claro que estava interessado nele. Apesar da recusa, os 2 homens continuaram extremamente próximos até que a família decidiu não ter mais contato com Robert por causa das drogas. Kenneth Fitzhugh foi considerado culpado de assassinato em 2º grau e sentenciado a 15 anos de prisão. Ele recorreu do veredito, mas a Suprema Corte da Califórnia rejeitou seu recurso em 2006. Se não tivesse sido condenado, teria recebido $96.000 do seguro de vida da esposa. Ele saiu em liberdade condicional por compaixão em fevereiro de 2012, devido à doença de Parkinson, depois de cumprir 12 anos.
Ele sofria de uma condição médica extrema que era realmente muito difícil de tratar na prisão, então deixou de ser uma preocupação de segurança pública. As autoridades estaduais e federais lutam com os custos de cuidar de presos clinicamente incapacitados. Inclusive, o governo americano estuda expandir os critérios para a libertação compassiva, incluindo permitir que prisioneiros idosos que não estejam morrendo ou seriamente incapacitados sejam libertados. Kenneth Fitzhugh faleceu em 27 de outubro de 2012, aos 69 anos. E vocês, já conheciam esse caso? Acham que a traição da esposa e os segredos guardados por mais de 20 anos finalmente cobraram seu preço? Não esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, sempre com respeito, e compartilhar o vídeo com amigos. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.